cordial que o senhor mesmo se apresente. E, novamente, eu queria, em nome da UFSB, agradecer a presença do senhor e a sua disponibilidade para sanar aqui as nossas dúvidas e esclarecer sobre o uso do Importa Fácil, né? Passa a palavra ao senhor. Bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é Ricardo Félix Santana, eu sou analista em Ciência e Tecnologia do CNPq, já são quase 27 anos aqui no CNPq, e atualmente estou como chefe do serviço de importação, tá? Ligado à coordenação de credenciamento, à importação e incentivos fiscais. Tá? O coordenador é a Valesca. Eu já fui coordenador por uma época, aí tive que sair por uma questão pessoal, aí fui chamado para dar um apoio aqui nessa parte da importação propriamente dita, né? Só dando uma introdução, o CNPq atua nas duas áreas, né? Uma parte do credenciamento das instituições, dos pesquisadores, o controle da cota anual de importação, e também é um agente importador, né? Nós efetuamos as importações quando é solicitado pelos pesquisadores e instituições de pesquisa. Tá? Então, esse é o foco geral, né? E eu acredito que seria melhor, assim, eu ir falando a partir da demanda de dúvidas de vocês para a gente ter uma conversa bem objetiva, né? Não ficar perdendo muito tempo com informações que talvez não seja o foco principal de vocês. Né? Então, eu estaria aqui à disposição para receber as questões, né? E aí a Rayana pode coordenar essa questão das perguntas, o que é que aflige mais aí o pessoal da Universidade Federal do Sul da Bahia. Trabalhando, né? Elfani, acho que o seu microfone, com licença, professor Elfani, acho que o seu microfone está ligado. Agradeço, obrigada. Então, senhor Ricardo, a gente recentemente recredenciou a universidade junto ao CNPq. Eu acredito que nenhum dos colegas já fez uso aqui do Importa Fácil. Não sei se alguns o Marcos está dizendo aqui que já fez. Deixa eu só fazer um esclarecimento, né? Existe esse termo, né, que é usado Importa Fácil, né, porque foi criado aí há um tempo atrás, final dos anos 2003, né? Que é o seguinte, o Importa Fácil, na verdade, ele no CNPq, ele é o credenciamento do pesquisador pessoa física, né? Que a partir foi possível que o pesquisador faça diretamente essa importação com o credenciamento dele. Mas, de qualquer forma, ele é necessário que tenha um credenciamento da instituição também. Tá? A gente sempre tem que ter os dois credenciamentos para poder fazer, ou só da instituição, tá? Às vezes não precisa do pesquisador, mas quando o pesquisador vai fazer o nome dele, tem que ter os dois. E os Correios criaram também um programa que chama Importa Fácil, né? Ciência, só que esse programa está descontinuado, porque os Correios eles tinham um limite até $10 mil para fazer, né? Como o seu microfone desligou. Só que ele descontinuou porque ele usava a licença simplificada de importação e hoje em dia o sistema que fazia o registro dessas licenças está desatualizado e a Receita Federal há mais de 5 anos não dá manutenção, então ele simplesmente parou. E os Correios também pararam de fazer a importação para pesquisa, porque é necessária licença de importação para se obter as isenções fiscais que são previstas na Lei 8.010, tá, de 1990. Então, por essa lei, você tem isenção de todos os impostos, inclusive ICMS estadual. Tá? Não pela lei, mas por um convênio que foi feito posteriormente. Tá?
Só esse esclarecimento que eu queria dar aí para você, tá bom? Tá fechado seu microfone. Recentemente, a UFSB fez o recredenciamento, né? Eu nem sabia, professor Marcos, porque inclusive a gente tinha tentado levantar quem já tinha feito uso com a licença anterior, que estava vencida, e, enfim, recredenciamos. Mas alguns colegas têm dúvida em como fazer o encaminhamento, justamente por conta dessa diferença entre o que seria esse importa fácil dos Correios e o importa fácil do CNPq para a pessoa física. Também para a pessoa jurídica, a gente queria entender também melhor até como fazer os encaminhamentos internos para poder, de repente, demandar do setor de compras da universidade. Mas acho que o foco hoje, inclusive porque a gente tem aqui na sala, a maioria dos colegas são pesquisadores, a nossa pró-reitora também, professora Fran, está aqui, da Propa, a quem eu franqueio a palavra a qualquer momento, vocês podem fazer uso dela e trazer as dúvidas de vocês. Mas o foco seria a pessoa física. Então, eu, enquanto pesquisadora, se quero fazer uma importação de algum produto, ou de algum produto, a lista que o CNPq segue também é aquela lista dos Correios, que tem tudo o que não pode ser importado, que é praticamente tudo, desde material biológico enfim, esses outros eu entendo, material explosivo, cheque, cigarro, enfim, tem aquela lista enorme do que os Correios não aceitam a importação. No caso, o agente logístico, não para o importa fácil do CNPq, pode não ser as agências de correio oficiais dos países a quem a gente vai demandar. Não é isso? Ou Bom, tem alguma empresa específica que vocês indicam que haja essa para que se demande a importação? Deixa eu explicar. Com o credenciamento, né, o pesquisador ele tem a opção. Ele pode ele mesmo fazer essa importação, que não é uma atividade trivial, né? A pessoa tem que ter conhecimento, tem que ter registro no radar, mas o credenciamento permite. Tá? Ele pode fazer, por exemplo, se a UFSB tivesse um setor de importação próprio, ou tivesse uma empresa contratada para fazer essas importações, ele poderia fazer diretamente pelo sistema pelo serviço, né, que a própria universidade fornece. As fundações estaduais, normalmente, não sei se a FAPESP tem esse serviço de auxílio na importação, mas algumas fundações estaduais têm esse serviço, ou diretamente no CNPq, tá? Como você citou. A nossa importação ela não tem limitação quanto a tipo de produto que pode ser importado. Pode ser importado produto radioativo, animal vivo, produto com bateria, né, que é um outro tipo de importação que gera algumas restrições, produtos contaminantes. Então, a gente pode importar qualquer coisa. Tá? A gente não tem essa limitação que os Correios têm. Como eu falei, o Correio segue a legislação de cargas dos Correios, né, internacional, que tem uma norma, então ele não leva uma série de produtos e também não levava acima de $10 mil. Também nós não temos limite de valor, tá, para ir. A gente só fala que quando o produto é muito barato, abaixo de $2 mil, é bom pesquisar para ver se talvez não fique melhor você contratar diretamente o exportador entregar essa mercadoria no Brasil. Tá? Mas isso aí tem que ser analisado caso a caso, porque de qualquer jeito tem que se fazer a licença de importação. E existem casos que, assim, quando é muito barato, talvez
você tem que comparar que talvez pelo tempo, pelo custo, fique mais barato você pagar o imposto do que todas as taxas, porque tem que vir como uma importação formal. Essa importação não pode vir na forma de courrier, tá? Apesar de poder ser feito pela DHL, FedEx, essas empresas de courrier, ela tem que vir como uma importação formal. Ela não pode vir na modalidade courrier, porque se ela vier na modalidade courrier, quando chegar no Brasil, ela é automaticamente taxada em 60%. Tá? Então, tem que vir na modalidade formal para poder ter os benefícios da Lei 8.010, a isenção dos impostos como um todo. Tá? O CNPq tem uma empresa, trabalha com uma empresa, e nós estamos até renovando nossa licitação, né? Inclusive, nós vamos mudar a forma de fazer essa licitação. Nós vamos usar o credenciamento. Nós vamos, como a gente entende que as importações têm um preço fluido, né? Então, pela nova lei de licitações, foi regulamentada essa questão do credenciamento de empresas, e um dos critérios para se enquadrar como possível de fazer credenciamento é o preço fluido. A gente entende que se enquadra. A ideia nossa é fazer o credenciamento de várias empresas no sistema porta a porta, né? Então, é outro detalhe, o CNPq pega lá no exterior e entrega no laboratório da universidade onde é necessário se entregar, tá? Então, é um trabalho porta a porta, mas ele tem que vir, tem que parar na alfândega, fazer o desembaraço aduaneiro, ter o registro da licença de importação, da declaração de importação, para depois ser liberado e entregue no destino final. Então, a gente faz todo esse trabalho. E como é que nós trabalhamos? A primeira etapa, o pesquisador faz o contato com o exportador, tá? Pega uma proforma invoice, tá? Eu acredito que eu já te passei, Rani, aquela orientação de como fazer importação via CNPq, eu acho que eu já te passei, e todo esse pedido é feito pelos GovBR, na plataforma GovBR, tem lá importação para pesquisa, e se faz todas as solicitações, coloca toda a documentação lá. A documentação básica para iniciar isso é a proforma invoice, tá? Que, como o CNPq, apesar, por exemplo, se a gente for fazer uma importação para o UFSB, essa proforma tem que estar em nome do CNPq para a gente poder fazer toda a parte de desembaraço, tá? E depois nós entregamos para o UFB com toda a documentação, prestação de conta, para vocês poderem fazer o patrimônio, essas coisas diretamente no nome da instituição de destino. Tá? Então, o CNPq, primeiramente, recebendo essa proforma, a gente analisa, vê se está tudo correto, se os dados estão certos, tem que ter a Incoterm, né, que é a forma como esse bem vai ser transportado, quem vai ser o responsável por pagar seguro, normalmente, né? Nós trabalhamos normalmente com FCA ou Ex-Works, né, que a diferença é que o Ex-Works, o nosso agente de carga no exterior vai pegar essa carga lá no exportador, e o FCA, o exportador entrega para o nosso agente de carga em algum local, normalmente no aeroporto, lá no exterior. Então, os principais incoterms que nós trabalhamos são esses. Tem outros, tem o DAPC, por exemplo, que o exportador já entrega esse bem no aeroporto no Brasil também, que são alternativas que se pode colocar. Mas quando é esse caso, já tem que vir na proforma invoice esses valores, além do valor do bem, o valor do transporte, do seguro, tudo isso que for incluir para entregar no Brasil. Tá? Mas o geral é FCA ou Ex-Works, tá? que nós trabalhamos. E chegando à proforma invoice, a gente faz a análise e nós trabalhamos com a guia de recolhimento da União. Então, a primeira etapa é fechar o câmbio para pagar esse bem no exterior para o exportador. A gente faz um cálculo, vê o câmbio, se é dólar, se é euro, qual é a moeda, calcula um valor, encaminha a GRU para o pesquisador, ele paga, tá? Essa GRU, esse dinheiro entra na conta do CNPq, uma conta de importação, em que é vinculada a esse CPF do pesquisador. Nós fazemos todo o pagamento do câmbio, tá? E encaminhamos o comprovante de pagamento e as instruções de embarque para esse exportador. O que sobrar, por exemplo, o pesquisador mandou 10 mil e o
e o câmbio foi de 9.500, esses 500 a gente devolve para a conta do pesquisador, tá, no final desse processo. Essa é a primeira etapa. Pagou o câmbio, aí agora tem que verificar qual é a prontidão da carga. Tem cargas que estão de prateleira, que são mais rápidas, né? Mas tem cargas que são específicas, são encomendas muito específicas que demoram. Tem carga que chega, a gente está com um caso aqui que tem mais de um ano e ainda não ficou pronta o equipamento para o pesquisador. Então, isso tudo vai variar muito. Normalmente, na Proforma Invoice já havia uma previsão do tempo de prontidão da carga a partir do momento da confirmação do pagamento. Então, tudo isso tem que ser conversado com o exportador, tá? Aí, no momento que o exportador confirma a prontidão da carga, nós entramos em contato com nossos agentes de carga no exterior e fazemos cotações dos custos das despesas acessórias, que venceu o frete, seguro, armazenagem, o desembaraço aduaneiro e o transporte nacional para entrega. Tá? Então, tem o frete internacional, o frete nacional, tudo isso a gente calcula e manda uma segunda GRU para o pesquisador pagar. A partir do momento que ele paga, nós iniciamos o processo da importação propriamente dita, que seria essa parte do coletar a carga, preparar a carga para o embarque, embarcar, chegar no Brasil. Aí a gente tem um despachante que a gente contratado, né, do CNPq, que faz o desembaraço, a liberação da carga junto ao aeroporto. Nós trabalhamos principalmente com Guarulhos, mas está tendo muito problema. Inclusive, Guarulhos hoje, essa semana toda, ele não está nem recebendo carga por causa do elevado volume de cargas que estão lá no aeroporto. Então, nós estamos fazendo um trabalho junto com nossos parceiros para descentralizar essa chegada da carga, tá? Então, tirar um pouco de Guarulhos, tá? Talvez redistribuir um pouco para Brasília, Fortaleza ou Salvador, para quem for para o Nordeste, para poder diminuir um pouco o fluxo para Guarulhos, tá? Nosso transporte normalmente é aéreo, mas de acordo com as características da carga, pode ser necessário que seja um transporte marítimo. Atualmente, por exemplo, nós temos 3 cargas que estão vindo por marítimo. Um é um ultra freezer, porque a legislação proíbe vir de avião, tá? Então tem que vir de navio. Outra carga, porque ele é muito pesado e o volume é muito grande, não cabe nos aviões, tem que vir de navio. Então, a gente também faz esse tipo de serviço quando é necessário usar o modal marítimo, tá? Aí, quando a carga chega e é entregue para o pesquisador, aí depois que a gente faz o pagamento de todas as despesas, nós fazemos uma prestação de contas e encaminhamos para o pesquisador a prestação de contas com todos os comprovantes, para ele poder prestar conta do projeto de pesquisa, fazer o patrimônio do bem, quando não é bem de consumo, na instituição de vínculo dele. Tá? É importante chamar a atenção que os bens, mesmo uma pesquisa em rede, tá? Por exemplo, o INCT, que tenha uma série de universidades participando, o bem de capital ele tem que ser patrimoniado na instituição do coordenador do projeto de pesquisa. Depois, ele pode transferir esse bem para uma instituição parceira. A gente pode até entregar diretamente na instituição parceira, mas o patrimônio vai ter que ser feito na instituição de vínculo do coordenador do projeto, tá? Isso é uma previsão que está no Marco Legal de Ciência e Tecnologia e não tem como fugir disso. E depois essa transferência não é só patrimonial, ela tem que ser feita em processo junto à Receita Federal do Brasil. Tá? Porque como nós estamos falando de bens com isenção fiscal, qualquer mudança desse equipamento tem que ter anuência da Receita Federal, tá? Durante 5 anos. Depois de 5 anos já não se precisa, tá? Mas no início será preciso.
Então, como eu coloquei no final, né, a gente está fazendo essa prestação de contas e devolve também o que sobrar do segunda GRU com as despesas acessórias, a gente devolve para o pesquisador. Tá? Então, em linhas gerais, é assim que o CNPq funciona. Tá? E aí, agora eu queria abrir um pouco para as perguntas, né, ver o que é mais especificamente que vocês estão mais em dúvida. Então, franqueio aqui a palavra aos colegas. Tem alguém aqui na lista que queira? Eu não estou vendo ninguém com a mão levantada. Ok, André. Pode falar, André. Fica... Microfone desligado. A gente cuida para não abrir na hora errada, né? Obrigada a Ricardo e a Ana por esse momento de dúvidas. Algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente, enquanto pesquisador, né, entender como que pode funcionar. Já entendemos que pode ser importado qualquer tipo de equipamento e qualquer tipo de insumos para laboratório, né? E aí, Ricardo, eu queria saber se existe um valor limite para essa importação. Eu posso importar um equipamento que custe $3.000 e eu posso importar um equipamento que custe $400.000? Está fechado seu microfone agora. Oi, André, bom dia, tudo bom? Não temos limite para esse valor de equipamento, tá? Vai depender da demanda do pesquisador, tá? Tá, então, a gente não tem nem o limite para o pesquisador, não existe um limite teto para a instituição e nem para o CNPq. Por exemplo, o CNPq tem uma cota de... Não, isso aí que eu ia falar. O nosso teto é a cota que o CNPq recebe anualmente. Então, todo início do ano, o Ministério da Fazenda define qual é uma cota que o CNPq precisa. Esse ano nós estamos com a corda apertada, assim, porque ano passado foram $400 milhões e diminuíram para 265 esse ano. Então, a cota praticamente já acabou. Nós estamos pedindo para o ano que vem 500 milhões, espero que saia, porque a demanda que a gente está prevendo é muito grande. Porque, por exemplo, o CNPq acabou de lançar um edital dos INCTs, 1,5 bilhão, maior edital da história do CNPq. Uma grande parte desse valor vai se transformar em importação, tá? E isso vai impactar diretamente na cota de importação. Então, é diretamente proporcional. Aumentou o recurso para pesquisa, aumenta a demanda por importação. Isso aí a gente verifica diretamente, tá? Então, o nosso limite, André, é esse. E nós não dividimos essa cota por instituição, é por ordem de chegada. Tá? Hoje, nós usamos a LI, então você registra uma LI, nós fazemos a anuência, aí você abate da cota. Mas, a partir do ano que vem, você vai ter um novo sistema de importação pelo Portal Único de Comércio Exterior. Então, vai acabar a licença de importação, vai acabar a declaração de importação e vai entrar no lugar do INPE, que é a Declaração Única de Importação, e a LPCO. Tá? Então, vai ter uma mudança grande na sistemática da importação, que espera-se que se facilite e agilize essa importação. Tá? Então, um programa que já vem sendo feito desde 2014 e que agora está em fase final de implementação. Provisão, a partir de provavelmente março do ano que vem, o CNPq passe a atuar dentro do Portal Único. Tá? E considerando que tem esse limite de importação, então, por exemplo, eu sou a pesquisadora que está aqui com recurso do CNPq para ser gasto em 36 meses, né, que geralmente é o prazo do CNPq. Entrei com o meu pedido, o limite do CNPq já estava utilizado naquele ano, né? A gente não poderia contratar. A gente entra numa fila eletrônica para o próximo ano ou começa todo o processo novamente? Não, você fez o pedido hoje. Se chegasse aqui, hoje ainda tem cota aqui para atender a demanda que venha. Tá? Se chegar hoje aqui, ele vai ficar aguardando, né? A gente vai informar, nós estamos sem cota. Mas vocês têm que entender, por exemplo, um pedido que chega hoje,
ele provavelmente só vai ser operacionalizado em 2025. Porque até você fazer o pagamento do câmbio, ele confirmar a prontidão da carga, que normalmente é um mês, no mínimo, para os exportadores estarem com esse bem lá disponível para a gente fazer. Coletar esse bem, preparar o bem para o embarque, definir o voo, tudo isso, provavelmente já vai ser ano que vem. Tá? Então, assim, eu não seria a principal preocupação de vocês, tá? Porque normalmente tem cota, tá? E ela é distribuída de acordo com a ordem de chegada aqui no CNPq. Tá? Então, assim, a recomendação que eu faço, assim, se for fazer pelo CNPq, faço pedido lá pelo SouGov, que nós vamos tentar de todo jeito dar andamento nesse processo de importação. Tá? Para o pesquisador que vai começar, né, fazer o primeiro cadastro, eu não usei Importa Fácil e estou com um recurso aqui que eu estou querendo testar o processo. Né? Uhum. Aqueles que você pode esperar um tempo para chegar. Então, para a gente, de fato, aprender, enfim, é mais fácil para quem passa pelo processo e depois a gente conseguir auxiliar os colegas também. O primeiro passo seria, então, a Proforma Invoice junto com a empresa de exportação, né, com a fornecedora, e aí via sistema do SouGov para fazer o contato com o CNPq. Isso. Esses são os passos, né? Foi a orientação que eu passei para a Rayana, tá? Tem o passo a passo lá, tem como tem que ser essa proforma, quais são as informações que tem que vir nela, né? Tem que vir nome do CNPq, endereço, essa coisa toda. E colocar lá no SouGov, tá? É muito fácil. Também, se tiver dúvida, pode entrar em contato aqui que a equipe orienta, mas é muito interativo, muito fácil de você encaminhar essa documentação. Lá você vai ter os campos, vai ter que preencher informação pessoais, informação da instituição, o projeto de pesquisa, você tem que incluir lá a cópia do projeto de pesquisa, do termo de outorga, essas questões, né? Essas informações que a gente precisa. E a partir daí a gente vai fazer a análise da Proforma Invoice e dar start no processo todo. Tá? Como eu falei, valores muito baixos a gente importa, não há problema. Mas é bom o pesquisador fazer uma avaliação, porque às vezes é mais barato ele pagar o imposto do que pagar todas as outras coisas, porque aí, se vier courrier, vem mais rápido, entendeu? Mas aí tem um imposto fixo. Mas isso é uma questão pessoal de cada pesquisador, tá? Às vezes os pesquisadores fazem questão que o CNPq faça, mesmo um preço mais baixo, por questão de segurança, por desconhecimento, essas coisas todas. E, às vezes, o exportador não manda o bem, tá? É o exportador que não tem essa prática de encaminhar, mas você vai avaliando de caso a caso. Tá? Certo. Uma outra quando é muito caro, não tem problema. O problema é quando é muito barato. Muito caro, vale a pena. Uma outra questão, Ricardo, é assim, quando a gente faz os nossos... porque tem vários pesquisadores aqui também. Quando a gente faz os nossos projetos lá para o FINEP, CNPq, nós destinamos um valor de rubrica para importação, né? Geralmente até 20% do valor do projeto para importação. E aí, no momento de fazer via sistema de importação do CNPq, a gente tem o pagamento do bem e o pagamento das taxas, né? Que entra frete, acessório, seguro, despesa aduaneira, enfim. Tem de alguma forma do pesquisador fazer um provisionamento dessas taxas? Porque a grande questão é saber se o dinheiro vai dar para pagar, né? Eu acho que essa é a dúvida de todo pesquisador. Se aquilo que a gente previu dentro dos nossos projetos, de fato, atende. Existe alguma forma de fazer esse levantamento prévio dos valores? Nós podemos fazer com nosso agente de carga, fazer um orçamento prévio. Porque eu não posso dizer para você que é 20% do bem, porque vai variar muito. Sim. Se o bem tem alguma restrição, aí ele vai ter uma taxa a mais, entendeu? Se é um bem perecível, aí vai ter que pôr gelo, vai ter uma série de coisas. Se é um bem muito grande, ele vai ter que ter um outro tratamento. Então, vai variar de bem para bem. Então, a gente tem que receber a Proforma para poder até dar uma previsibilidade para o pesquisador quanto a isso. Tá? Mas, assim, a gente... Vai variar.
iniciando o processo, tem essa possibilidade de ter um orçamento prévio, porque aí o pesquisador também vai definir, falar, não, vai ficar muito além do que aquilo que eu tenho provisionado no meu projeto, eu não tenho um outro projeto para suplementar esse valor, né? Então, vou trocar esse equipamento por outra coisa, enfim, para ele conseguir fazer essa decisão, né? Em cima Sim, do a gente valor consegue ter uma ideia, entendeu? A gente consegue dar uma estimativa, tá? Mas quando o pesquisador vai pegando a prática, ele mais ou menos já consegue prever mais ou menos quanto é que ele vai gastar com essa importação. E uma última pergunta para eu passar para os colegas é o seguinte: no caso de importação pela instituição, então, até agora a gente vem falando do pesquisador, né? No caso da importação pela instituição, o sistema seria o mesmo, né? O passo a passo seria o mesmo, indicação da proforma, só que aí gerenciado pelo CNPJ da instituição. Porque aí é o seguinte, para colocar no sistema, vai ter que ser alguém que seja cadastrado pela instituição lá no SolGov. Alguém que possa fazer o pedido em nome da instituição. Não vai ser o pesquisador, vai ser alguém da reitoria que é cadastrado lá junto ao SolGov para fazer pedidos em nome da instituição. Tá? A diferença vai ser essa. E existe, Ricardo, alguma ordem de prioridade, por exemplo, né? Instituições de saúde têm prioridade sobre instituições de ensino? Existe alguma priorização dentro do CNPq para essas importações? Ou segue a lista eletrônica? Segue a lista, igual eu te falei. A nossa relação é a ordem de chegada aqui, os pedidos, né? Então, não há priorização nesse sentido. A gente não tem uma distinção para dizer se vai começar por um ou outro. A gente não tem isso, não. E uma outra pergunta. O pesquisador pode desistir no caminho? Ele fez o pedido e aí, né, antes de fazer o pagamento, obviamente, ele pode... Tem casos que ele desiste até depois do pagamento. O problema é o exportador lá aceitar, né? Antes do pagamento é muito fácil, é só desistir, ele devolve o dinheiro e tal, pronto. Mas se ele fez o pagamento, aí ele vai ter que negociar com o exportador, né? Porque às vezes é um bem que ele vai ser feito especificamente para essa solicitação, né? Então, o CNPq já não entra nessa parte de negociação com o exportador. Isso é tudo com o pesquisador, a instituição que faz essa negociação, mas não há impedimento de você parar no meio do caminho. Tá. E quando a gente vai fazer a escolha, né, do exportador ou da empresa que vai fornecer o produto, existe alguma legislação ou fica em cargo do pesquisador? Então, eu tenho 3 empresas e uma delas é a que tem o produto que melhor me atende, né? Um produto que tem uma especificação diferente. Esses casos é dispensa de licitação, né? Então, o pesquisador não obrigatoriamente precisa ter os 3 orçamentos, tá? Ele pode justificar dizendo que aquele equipamento só aquela empresa que faz e, assim, para a pesquisa dele, ele precisa daquele equipamento, daquela marca e tal. Isso aí não tem limitação, tá? Você só precisa pôr a justificativa lá no nosso formulário do porquê que você está escolhendo esse equipamento, tá? O mesmo vale para a importação de insumos, né? Reagentes, mesma coisa. Material. A Lei 8.010 ela é muito clara, ela isenta de importação e os equipamentos não é preciso fazer exame de similaridade, tá? Ainda tem isso, você pode comprar até equipamentos que tem similar no Brasil, que não há problema nenhum. Tá, joia. Vou abrir para os colegas, se alguém tem perguntas. Acho que só precisa baixar a mãozinha. Desculpa. Levantou de novo. Aí. Se algum colega tem alguma dúvida. Mais uma pergunta aqui. Por exemplo, no momento em que o pesquisador ele faz a solicitação para o CNPq, né? Então ele está fazendo. A universidade ela é de alguma forma notificada ou fica somente o contato CNPq e pesquisador?
Não, a gente não notifica a universidade, não, tá? Mas isso é uma questão do pesquisador. Ele, por exemplo, ele vai comprar um equipamento com um projeto do CNPq ou outra fonte qualquer, né? Ele obrigatoriamente tem que pegar esse equipamento e fazer o patrimônio junto à instituição, né? Porque depois ele pode ter um problema com a Receita Federal, né? Nem com o CNPq, tá? Porque ele está falando de isenção fiscal que é fiscalizada pela Receita Federal. E o CNPq tem um outro serviço que é o de verificação dos bens. Então, a gente sorteia anualmente instituições e vai na instituição verificar se aquele bem sorteado realmente está lá na instituição e está sendo utilizado. Tá? Então, a questão é essa, né? Porque e a Receita Federal pode fazer a mesma coisa também. Tá? Ela pode ir na instituição e falar, cadê os equipamentos que foram importados com isenção? E a gente quer saber onde é que eles estão. A gente está falando, como eu repito, isenção fiscal. Isso aí é regulado por legislação e nós temos que nos reportar à Receita Federal do Brasil. Tá. E uma vez que foi feita a importação, tem um prazo para essa prestação de contas do patrimônio pela instituição? Então, eu sou uma pesquisadora, eu fiz uma importação, eu tenho um prazo para prestar contas para o CNPq, olha, de fato, isso aqui está incorporado ao patrimônio institucional ou não? Não, você não vai ter que prestar conta para o CNPq sobre nós, é que vamos mandar toda a documentação e a prestação de conta para vocês. Isso é um compromisso de vocês, de fazer essa regularização quando é bem, né? Porque insumo vai ser utilizado, não vai precisar fazer patrimônio. Tá. Mas o equipamento, o CNPq, igual eu te falei, a gente faz a verificação por amostragem depois. Tá? Não necessariamente você vai ter que mandar isso para a gente, dizendo, foi patrimoniado, a gente não cobra isso do pesquisador, não. Só precisa ser patrimoniado para no momento de uma auditoria, isso está regulamentado. Isso aí já é uma questão. Por exemplo, se você for recurso do CNPq, na hora que você for fazer a prestação de contas lá para o CNPq, que eu acredito que você vai ter que apresentar esse patrimônio lá. Eu não, como não é bem na minha área aqui, eu não trabalho com prestação de contas, então você vai ter essa necessidade. Tá? E eu acredito que outras agências de fomento têm a mesma exigência. A questão é que a gente sempre fica pensando no tempo de tramitação, né? Para patrimoniar se de alguma forma deveria haver essa prestação de contas para o CNPq, uma vez que ele fez toda a tramitação para a importação. Mas se é só institucional e esse número de patrimônio ele vai ser requerido no momento de uma auditoria ou de uma visita do CNPq, é um pouquinho diferente. A professora Olívia colocou uma pergunta aqui no chat. Olívia, você quer fazer a sua pergunta? O Marco. Então, o Marco ele perguntou, falou, né, via plataforma Carlos Chagas, mas não é pela Carlos Chagas, tá? Que se faz o pedido, é pelo GovBR, tá? E a professora Olívia, igual falei, pode-se usar até uma estimativa, grosso modo, de 20% a 25%, mas a gente não garante, pode passar. Entendeu? Dependendo do bem, pode ultrapassar por uma série de questões. Tá? Tem bens, por exemplo, que exigem anuência de outras instituições além do CNPq. Tem bem que precisa de anuência do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tem bem que precisa de anuência do Inmetro. Tem bem que precisa da anuência da Anvisa. Então, isso vai variar muito. Por isso que eu falo, a gente pode ter uma estimativa. Até para vocês, dentro dos projetos de pesquisa, terem um planejamento de vocês de orçamento, né? Mas isso pode ser variado, né? E como hoje tem essa flexibilidade de você poder fazer mudança até 20% de custeio para capital, isso aí é possível você fazer esse jogo dentro do seu projeto de pesquisa, tá? Mas não vai querer pôr 100% do valor do seu projeto para comprar o bem sem prever que tem que ter algum recurso para fazer essas despesas acessórias, tá? É importante ter uma previsão com isso. E a outra coisa é que a gente está num momento que o dólar está variando muito, né? E tudo é baseado em dólar. Frete internacional, armazenagem, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá?
Eu vou esperando vir mais perguntas dos colegas aqui, enquanto isso eu vou fazer mais uma. Ricardo, por exemplo, quando a gente vai fazer o pagamento, né, tem lá meu projeto de CNPq aprovado com recurso, faltou dinheiro, preciso complementar com um recurso de outra fonte para esse pagamento. Para o CNPq, a gente precisa indicar qual é a fonte de recurso para esse pagamento ou não? No momento que vai fazer o pagamento das GRUs? Você pode repetir? Eu não entendi direito. Deu uma falhazinha aqui para mim. Desculpa. No momento que a gente vai fazer o pagamento para o CNPq, é necessário indicar qual é a fonte do recurso? Não. A gente pede lá no formulário que vocês, quando submete, a gente pergunta qual é a fonte do recurso, tá? Mas, por exemplo, no meio do caminho lá, você recebeu um recurso de outro projeto e resolveu pagar com aquele outro lá. A gente não faz diferença qual é a fonte de recurso para a gente, tá? Quando não é recurso do CNPq, qual é a diferença que a gente faz? A gente tem que pedir autorização da nossa diretoria para que a gente possa executar essa importação. Tá? A única questão, mas normalmente não há impedimento, mesmo com recurso de terceiros. Tá? A gente faz importação até para entidades privadas sem fins lucrativos. Tá? Por exemplo, um exemplo é a Baleia Jubarte. A gente faz muita importação para que é uma entidade privada sem fins lucrativos, que tem recurso da Petrobras. Eles recebem muito dinheiro da Petrobras e a gente faz muita importação para eles. Eu acho que eles têm até sede perto aí de vocês, se eu não me engano. Sim. Eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Porque quando as fontes de recurso elas são pequenas, muitas vezes o que a gente faz é juntar 2, 3 projetos. Tem muito caso isso, que o pesquisador paga o bem com um e paga a despesa acessória com o outro, sabe? Para a gente não faz diferença, não. O problema é depois vocês prestarem conta para as suas fontes que financiaram vocês. Mas tem que estar bem claro, a documentação tem que estar clara para vocês não terem dor de cabeça depois, na hora de prestar essas contas. Vou passar para a professora Ayana. Eu tenho um questionamento aqui. Por exemplo, eu sei que o serviço é basicamente de importação, mas em casos de mobilidade, por exemplo, não exatamente de bem, mas de insumos, por exemplo, se eu quiser sair do país e levar algum insumo, o CNPq pode fazer esse desembaraço ou ajudar nesse processo de transferência de algum insumo do Brasil para o exterior? Nós fazemos também, não é muito mais raro, né? A gente faz exportação também. Normalmente, é exportação temporária. Para quê? O equipamento deu defeito, precisa mandar para o exterior para consertar. Aí nós fazemos a remessa para o exterior, aí tem que fazer a mesma tramitação. E depois tem que trazer ele de volta para o Brasil, que tem que fazer outro processo de importação. Tá? Mas o CNPq faz isso também. Muito bom saber que existe essa possibilidade. O que mais acontece é isso, chega o equipamento, ou ele precisa fazer periodicamente ir para o exterior para fazer uma calibração, ou mesmo arrumar, deu um defeito. Então isso acontece muito. Ok. Passar a palavra aqui para o professor Marcos. Bom dia, Ayana. Bom dia, Ricardo. Só uma dúvida, nesse caso da exportação temporária, se o recurso também está sujeito a essa... Se o pedido, melhor dizendo, está sujeito também à cota, né? Não? Não, para exportação temporária não tem cota. Tá, a joia. Cota é para importação. Tá? E quando ele voltar, ele vai vir uma importação sem cobertura cambial e não vai impactar na cota. Perfeito, tá? Porque obrigado. você não tem pagamento por esse bem. Tá? Ok. Algum outro colega que quer trazer algum outro questionamento? Então, assim, então, já que a gente não tem mais questionamentos, eu vou agradecer ao Ricardo, né, ao senhor Ricardo, pela participação, pela disponibilidade. Queria questionar também o senhor se essa reunião foi gravada e se a gente poderia disponibilizar ela no canal do YouTube
da Pró-Reitoria de Pesquisa. Sem problema, sem nenhum problema, tá? E Ok. nós estamos aqui à disposição, qualquer um pesquisador da instituição que por acaso venha ter alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, tá? O e-mail é ceimp@cnpq.br, SEIMP, né, de Serviço de Importação. Então, ceimp@cnpq.br, pode mandar. Eu vou até colocar aqui no chat, que aí fica mais fácil. A gente está à disposição para tirar qualquer dúvida, tá? E deixa eu colocar o meu telefone aqui também. Tá? Então, vocês têm aí o e-mail, o telefone, podem entrar em contato. Nós, tendo dúvida ou vai fazer a importação, precisa de algum outro esclarecimento, nós estamos aí à disposição para qualquer outra informação que for necessária. Tá? Então, eu reitero aqui o agradecimento, Ricardo, a você e a Rafaela também. Todas as vezes que eu precisei demandá-los, vocês sempre muito solícitos e disponíveis. E agradecer aos colegas também que participaram da reunião, trouxeram suas dúvidas. E a gente espera trazer muitas demandas para vocês e usar bastante do serviço. Só uma coisinha. O fundamental é ter o credenciamento, tá? Esse credenciamento vale por 5 anos. Então, os pesquisadores que não têm, é importante pedir, né? Se for utilizar a importação. A instituição sempre está atenta a esse prazo para quando estiver chegando perto, pedir a renovação, e os pesquisadores também. Porque senão a gente não consegue nem iniciar se não tiver esse credenciamento aqui junto ao CNPq, tá? E eu que agradeço a oportunidade de apresentar o serviço de importação aí para a instituição, e se necessitar a gente pode marcar outro horário, outras lives aí para a gente conversar mais, tá bom? Muito obrigada. Então, acho que a professora André está digitando aqui. A André também é a diretora aqui da ProPPG, e a quem agradeço também a participação. Muito obrigada a todos e todas. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Até logo, hein? Obrigado. Até. Tchau, tchau.